entendendo os tempos do fim e o destino da igreja. A gente precisa entender o final dos tempos. E há algum tempo atrás, aqui, algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, na semana passada eu não pude estar aqui, porque durante aquela semana retrasada, eu passei uns dias em Maceió e eu descobri que o lugar aonde Deus estabeleceu o Jardim do Éden foi em Maceió. Maravilha, ô lugar maravilhoso. Deus abençoou aquela terra com águas mornas, com gente simpática, gente boa e gente disposta a servir, a ajudar, um lugar tranquilo, muita gente correndo na beira da praia, fazendo exercício, um lugar super simpático, super agradável, muito peixe, camarão, lagosta. Eu fiz um propósito com Deus quando eu saí daqui, dizendo, eu não comerei outra coisa a não ser peixe, camarão e lagosta. E em geral essas coisas a gente tem um medo de comer, porque sempre dá uma reação, né, gente? Sempre tem um camarão assim meio fora da validade do prazo de validade e tal. Mas você sabe que eu comi camarão, peixe, lagosta à vontade, não me deu nada. Caranguejo, não deu nada. Aí na volta, um sanduíche. No avião. Aquele sanduba requentado no micro-ondas. Que quando eu comi, eu falei, esse queijo não tá legal. Mas aleluia, glória a Deus. Aquilo me derrubou e no domingo eu não consegui estar aqui, né? Mas Deus me curou, amém, me livrou do ataque diabólico. e eu estou aqui. E na semana anterior a isso, a semana passada, a gente viu aqui sobre a visão de Daniel sobre o final dos tempos. A gente viu que Deus está no controle de todas as coisas da história, mas em especial da nossa vida, amém, gente? Que as promessas de Jesus para o final dos tempos, para a igreja, não são promessas de um mar de rosas, mas são promessas de segurança e vitória. Amém. No mundo vocês vão passar por tribulação, por aflição, por lutas, por dificuldades, mas tenham bom ânimo, amém? Porque no final das contas, nós somos os vencedores, amém? No final nós somos os vencedores. E a gente viu aqui sobre a visão de Daniel, que é impossível você falar sobre o final dos tempos, segunda vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, juízo eterno, sem ir ao livro de Daniel, que está associado com o livro do Apocalipse. É impossível estudar Apocalipse sem estudar junto o livro de Daniel. A gente viu que Deus deu a Daniel a revelação do sonho que Deus deu a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O rei teve um sonho, ficou perturbado, porque ele viu essa estátua no seu sonho, uma imensa estátua, com cabeça de ouro, tronco de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro, e ele ficou perturbado com aquilo, mas Daniel trouxe a revelação. Capítulo 2 de Daniel entra no circuito para dizer, Nabucodonosor, rei de toda a terra, o que Deus te revelou é o seguinte, a cabeça de ouro, cada uma dessas partes dessa estátua, representa um reino que virá sobre o mundo. A cabeça é você, é o reino da Babilônia. O que vem a seguir, um reino que substituirá o seu, que virá após o seu, que sucederá ao seu, que é o reino, que depois a gente estuda e vê na história, o reino Medo-Persa, representado pelo tronco de prata, que a Bíblia cita 2 desses reis persas, Dario e Ciro. E Ciro foi o cara que assinou aquele decreto, autorizando Neemias a voltar para Jerusalém para reconstruir os muros. A história do livro de Neemias se baseia nesse período do rei persa, o rei Ciro. Depois ele disse, virá um outro reino que substituirá esse, que é o reino representado pela cintura de bronze, representado então agora pelo Império Grego, Alexandre o Grande, que entra na história, varrendo o mundo, tomando conta do mundo conquistando o mundo de maneira súbita, mas subitamente também aos 32 anos, ainda muito jovem, ele morre e entra um outro reino, um quarto reino em cena, um quarto império, o Império Romano. E o Império Romano, a gente viu aqui que o Império Romano não houve um outro reino mundial que derrotasse o Império Romano e o substituísse. O Império Romano, ele simplesmente foi diminuindo, esmorecendo, foi entrando em decadência, mas ninguém tomou o reino romano, o Império Romano. Ele foi entrando em decadência e deixou de existir como um império oficial, mas ele não sumiu do mapa, e a sua influência continuou até os dias de hoje.
E uma das amostras que eu dei para você aqui, de que o Império Romano continua tendo as suas influências até o dia de hoje, é que o Império Romano, na época dos Césares, na época de Jesus, ele ocupava toda a área que corresponde hoje à Europa. Também alguma coisa no norte da África, alguma coisa mais além no Oriente, mas em especial aonde é hoje a moderna Europa. E a igreja, que é conhecida como o maior ramo da igreja, do cristianismo no mundo, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por que ser romana? Porque não teria sentido algum em uma igreja cristã se chamar romana. Mas por que ela é igreja católica, ou seja, mundial, apostólica, formada na base dos apóstolos, romana? Porque há uma influência dessa Roma, dessas pernas de ferro, o Império Romano, que veio como ferro para esmiuçar, para esmagar, para abrir terreno e tomar conta de tudo. Mas esse reino ele não desapareceu do mapa, ele entrou em decadência, deixou sua influência até os dias de hoje, e hoje ele é um império de ferro e barro, que são os pés da estátua. Um império de ferro e barro. O ferro fala de força, o barro fala de fragilidade. Quando você olha para a Europa hoje, o espaço geográfico aonde o Império Romano se estabeleceu nos tempos antigos, você vai ver que existe ali força, poder na área política e na área econômica. Quanto é que está valendo €1 hoje? Nem me conta, nem me fala. Deixa isso para lá. Há uma força política, há uma força econômica. Mas por outro lado, há o barro. Por outro lado, existe uma fraqueza moral e uma fraqueza espiritual. A igreja na Europa precisa de ser avivada, está precisando de nova na Europa. Precisa de nova na França, precisa de nova na Inglaterra, precisa de nova em Paris, em Londres, precisa de nova em Berlim, em Frankfurt. Precisa de nova nesses lugares. Precisa de igrejas que preguem a graça e que tenham esse perfil de contemporaneidade, de modernidade, porém de profundidade espiritual. Porque existe o ferro, a força política, a força econômica, mas o barro, a fraqueza moral e espiritual. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Mas aí Daniel disse que aparece uma pedra, que não foi cortada por mão humana de uma montanha, e ela vem voando como um cometa, como um meteoro, e bate no pé da estátua, arrebenta com a estátua, esmiuça a estátua, e aquela pedra começa a crescer, e ela se torna como uma montanha que Daniel disse, encheu toda a terra. Encheu toda a terra. Essa montanha é o reino de Deus. O que esse sonho aponta para nós? Que Deus foi dando ao homem ao longo da história a oportunidade de reconhecer que ele sozinho não consegue gerenciar o mundo. O reino da Babilônia cresceu, mas fracassou, foi tomado por outro. O reino Medo-Persa cresceu, dominou o mundo, mas fracassou. O reino de Alexandre o Grande cresceu, dominou o mundo, mas fracassou. O reino do Império Romano cresceu, tomou o mundo, mas fracassou. Por quê? Porque todos eles quiseram reinar, governar o mundo com base na mente, na cabeça do homem. E o mundo não foi feito para ser governado assim. A gente não consegue governar nossa família sozinho e vai conseguir o mundo? Conseguir governar um país? Não tem por onde. Você, para governar a sua família, precisa de Deus ser orientado pelo Espírito Santo, quanto mais para governar um país, quanto mais para governar um império. Deus deu essa oportunidade para que o homem entenda, para que o homem chegue à conclusão, e é essa conclusão que o homem vai chegar agora, no final dos tempos. Realmente, sem Deus, não dá. Olha só a lambança que os governos desse mundo têm feito. O mundo hoje deveria ser um mundo de paz, de saúde, de hospitais sem muitos pacientes, porque todo mundo deveria ter comida, todo mundo deveria ter acesso à saúde. No entanto, o que nós vemos que no mundo acontece é que cada vez precisa de mais hospitais, cada vez mais guerras acontecem. O mundo deveria estar em paz hoje. O sonho de John Lennon, de um mundo onde todo mundo se entende, se compreende, existe paz, já tinha que ter se cumprido há muito tempo atrás. E por que ainda hoje não se cumpriu? Porque o homem sem Deus não consegue alcançar paz alguma. Ele consegue uma paz temporária, mas ele fica sempre de olho, porque esse cara com quem ele fez um pacto de paz hoje, amanhã pode se tornar aquele que o apunhala pelas costas. Porque sem Deus não tem como.
Então Deus foi mostrando ao homem ao longo da história, olha, sem a minha ingerência, sem a minha interferência, não dá. Mas ele diz que no final dos tempos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e o reino de Deus vai se estabelecendo sobre a terra. Ou seja, no final dos tempos, o que Daniel viu é que no final dos tempos virá sobre a terra um avivamento como nunca visto antes. Você pode esperar que 2016 é um ano de avivamento para essa igreja e para todas as igrejas sobre a face da terra. Você tem que se preparar, não para a vinda do anticristo, mas para a vida do avivamento. Porque não vai ter pastor sozinho no mundo que dê conta. Quando começarem a chegar as pessoas, não adianta a gente fazer 20 cultos por domingo aqui. A gente só tinha 2, viramos 4. Não adianta ter 4, não adianta ter 20, porque não vai dar conta. E por que não vai dar conta? Porque as pessoas vão começar a entender, realmente sem Deus não dá. Olha a diferença entre nós que estamos no mundo e esse povo que está aí debaixo da direção de Deus. É diferente, é com eles que a gente tem que colar. É com esse Deus que a gente tem que colar. É com esse Jesus que a gente tem que colar. Pode esperar, porque nós estamos na beira de um grande avivamento. E eu estou dizendo para você que já em 2016 começa o avivamento. Já começou. Esse último avivamento, a colheita final, já começou. Amém, gente? E a gente tem que estar preparado para isso. Após Roma não surgiu nenhum outro império de caráter mundial. Os pés são o prolongamento das pernas e falam de um prolongamento do Império Romano, o Império Romano revivido. Uma Europa que esteve um dia debaixo de um só governo, o governo romano, e que volta a estar unificada. Vários governantes da Europa já sonharam com isso. Napoleão sonhou com isso. Tentou conquistar a Europa pela força. Conseguiu até certo ponto, de repente, pum, a casa caiu. Hitler sonhou com a mesma coisa, conquistou uma porção de espaços, até que de repente, pumba, a casa caiu. Por quê? Porque sem Deus não dá. E esses caras começaram a reconhecer. Napoleão pensava que ele era o anticristo, Hitler pensava que era o anticristo. E quando eu falo para você que o anticristo que virá, de acordo com o livro do Daniel, o Império Romano que um dia dominou grande parte da Europa, ele vai reviver, não como um império, com um César, vestido com uma toga, com uma coroa de louros na cabeça, mas como uma entidade, porque Daniel disse que esse reino se reavivará, mas que haverá entre eles uma aliança que nunca se cumprirá por completo, como existe hoje. Cada um quer a sua independência, mas um depende do outro, porque existe uma só moeda. Existe uma só moeda na Europa, que une esses países, mas cada um quer a sua independência, mas ao mesmo tempo que tem a sua independência, um depende do outro, porque na hora que a casa cai na Grécia, a bomba explode para o lado da Alemanha, e acaba sobrando para nós aqui, que não temos nada a ver com isso, e sobra para todo mundo, e na verdade há uma aliança, e todos esses camaradas no passado sonharam com isso. Esse sonho de uma Europa unificada sob uma só moeda, um só governo, é para lá de antigo. Napoleão sonhou com isso, Hitler planejou isso, e há vários governantes europeus pensando e trabalhando em função de que isso venha a acontecer. E na verdade, de acordo com o livro de Daniel, esse Império Romano que um dia dominou grande parte da Europa vai reviver. Por isso o anticristo não pode ser americano, não pode ser brasileiro. Há pessoas que pensam assim, não, o anticristo é o Obama. Impossível, impossível, porque o Obama não é parte do lugar onde um dia foi o Império Romano. O Império Romano se estabeleceu na Europa, então o anticristo terá que vir da Europa, não dos Estados Unidos, não do Brasil. Eu sei que no Brasil tem uma pá de gente que seria candidato, que você poderia olhar e dizer, não, esse cara olha aí o anticristo, tem um monte, tem uma fila, tem um monte deles, mas o anticristo não é brasileiro, não pode ser, não tem como, porque ele virá do lugar onde um dia foi o Império Romano estabelecido, que é basicamente na Europa. Amém, gente? Nesse reino aparecerá um anticristo, que ele vai se apresentar como aquele que pode resolver os problemas de caráter político, econômico, social e religioso do mundo. Basta você olhar para trás e olhar para a época da Segunda Guerra e imaginar Hitler. Ele imaginou isso aqui. Hitler não pensava só em ter um império onde ele mandava. Ele sonhava com uma Europa unificada, e sendo ele o salvador da Europa, que na época estava numa crise tremenda, financeira, econômica, e ele pensava de ser o salvador da pátria, o salvador da Europa, aquele que iria unificar e que ia resolver os problemas políticos, econômicos, sociais e também espirituais, porque se você não sabe, há toda uma história espiritual por detrás da história do Terceiro Reich. Se você já viu alguns documentários falando sobre a parte espiritual, Hitler era um camarada que junto com a sua cúpula fazia nos subterrâneos
cultos satânicos. Há fotos disso na internet, de homens vestidos com aquele uniforme de soldado nazista, com crianças no colo, para dedicar ao Deus que eles consideravam o Deus que provocaria a raça ariana, a raça pura, e que na verdade a gente sabe quem é o próprio Satanás. E eu não posso garantir para você que esses camaradas fizeram sacrifícios de crianças, mas eles sacrificaram 6 milhões de judeus, pensando que com isso iam purificar o mundo, iam purificar a raça, e iam conseguir fazer agora uma Europa melhor, de baixo, porque eles pensavam também em termos espirituais. E o anticristo que virá pensa exatamente nessa linha. Amém, gente? E o que é pior, ele não é somente um anti-judeu como Hitler era, ele é um anti-judeu e ele é um anticristão. Ele é anticristo, ele é contra tudo aquilo que representa Cristo e a igreja. Mas a igreja de Jesus, ela vai estar guardada e protegida da ação desse anticristo. Eu vou afirmar para você já de antemão, nós vamos chegar nos versículos que mostram isso para nós, mas eu já quero afirmar para você de antemão que você e eu não vamos nem ver a cara desse anticristo, porque nós vamos ser retirados desse mundo antes da sua manifestação. Amém? Isso aqui foi o que Daniel viu no final. Essa pedra que veio como um cometa, como um raio, como um meteoro que esbagaçou os pés da estátua, e ela caiu e foi destruída, mostrando que os reinos desse mundo, eles não podem sobreviver diante do reino de Deus, que é o reino que está acima de todos os reinos. Amém, gente? Importante entender algumas coisas. Eu quero falar para você hoje aqui, basicamente sobre arrebatamento da igreja, sobre o arrebatamento, que é uma realidade. É uma das poucas profecias que estão ainda por se cumprir. Mas se todas as outras que Jesus fez se cumpriram no passado, não tem por que essa ficar de fora. É só uma questão de tempo. E entenda só o seguinte, não existe mais nada que impeça a igreja de ser arrebatada desse mundo. Nada. Não existe mais nenhuma condição que impeça isso. Tudo o que precisava acontecer, já aconteceu. Esse culto pode acabar no céu. Só que Deus é mais malandro que você e eu. Então Deus não vai fazer no dia que você quer, é no dia que Ele quer. Tem gente que tenta adivinhar, gente que previu que seria na semana retrasada, não aconteceu, adiaram para a semana passada. Aí eu entrei no YouTube, porque os camaradas estavam dizendo, essa semana, atenção, esta semana, vídeos em inglês, em japonês, em chinês, atenção, porque esta semana, nesse final de semana, é a lua de sangue, e Jesus está voltando nesse fim de semana, nesse domingo, e tal, e cuidado, e agora, e tal. Aí, não aconteceu. Aí eu entrei na internet de novo. Aí o que apareceu lá? A segunda vinda de Jesus atualizado. Juízo final atualizado. Tem que dar uma atualizada. Gente, adiou. Atenção, calma, é mais para frente. Não adianta tentar adivinhar a data. Deus, em breve, nos melhores cinemas. Não adianta tentar adivinhar a data. Não adianta tentar adivinhar a data. Você entende que Deus não está amarrado a eclipse de lua, eclipse de sol para mandar Jesus de volta? Deus não depende de nada disso. E olha lá o eclipse de sangue, Jesus volta correndo, olha lá. Não, Deus não está amarrado com nada disso. Amém, gente? Deus não depende de eclipse. Até porque precisa entender que quando a Bíblia fala sobre a lua se transformando em sangue, o sol não dando a sua luz, as estrelas caindo, ninguém pode afirmar com certeza que isso se refere a eclipse de sol ou eclipse de lua. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Então o que eu tenho que fazer quando eu vejo um eclipse desse? Eu abro o olho, mas eu não amarro ao arrebatamento da igreja ou a segunda vinda de Jesus a esse tipo de fenômeno, amém, gente? Porque o que me interessa é o que diz claramente a Bíblia, que é a palavra de Deus, não as notícias ou as opiniões dos teólogos, amém, gente? O livro de Mateus, para a gente entender o arrebatamento, o livro de Mateus, ele foi escrito para o público judeu. Quem já fez escola bíblica ou está fazendo, a gente tem uma matéria chamada Visão Panorâmica do Antigo Testamento. A gente ensina exatamente isso aqui, que do Novo Testamento, panorâmica, visão panorâmica do Novo Testamento. E na visão panorâmica do Novo Testamento, a gente ensina que o livro, cada um dos evangelhos foi escrito com um propósito, com um público-alvo em mente. E o público que Mateus queria alcançar e atingir
era justamente o público judeu, porque Mateus, sendo judeu, ele escreve para o judeu, para tentar provar para o público judeu que Jesus era o Messias que eles tanto esperavam. Então por isso que no livro de Mateus você vai encontrar frequentemente Mateus dizendo: e Jesus fez isso ou aquilo para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Você encontra lá Jesus curando, e de repente Mateus diz assim: e Jesus curou a todos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores tomou sobre si. Porque Mateus quer comprovar para o público judeu que essas promessas todas do Antigo Testamento se referem a Jesus. Então quando você vai ao livro de Mateus, ele foi escrito para o público judeu. É por isso que há muitas coisas do livro de Mateus, ele serve para nós. Há princípios ali que servem para nós, claro, óbvio, mas ele não foi escrito especificamente para nós, a igreja. Ele foi escrito em princípio para o público judeu. Amém, gente? Aí quando você encontra Jesus dizendo e ensinando certas coisas no livro de Mateus, e a igreja puxa para os dias de hoje, para a prática da igreja, dá ruim. Você quer ver, por exemplo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, Jesus ensinando sobre o Sermão da Montanha. Aí Jesus, uma das coisas que Jesus ensina no Sermão da Montanha é como orar, e todo mundo de lá para cá não, de um tempo para cá, porque na igreja primitiva não se fazia assim, de um tempo para cá, começou a repetir aquela oração, como se ela fosse uma ladainha que tem que ser repetida e que dá certo. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a sua vontade. Então, mas espera aí, o livro de Mateus foi escrito para o judeu, e aquela oração não é uma oração neotestamentária, porque a oração neotestamentária, ela é feita ao Pai em nome de Jesus. Então espera aí, aquela oração não termina em nome de Jesus? Então aquela oração, na verdade, ela é um tratado que ensina princípios de oração, e não uma oração para ser repetida. Venha o teu reino, é um princípio. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu, é um princípio. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é um princípio. Perdoa as nossas ofensas, é um princípio. Não é uma oração para ser repetida vez após vez, porque quando João escreve o que Jesus ensina sobre oração, Jesus diz: olha, quando vocês orarem, vocês vão orar no meu nome, e o Pai vai atender, e vocês vão receber no meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. Amém, gente? A oração neotestamentária é uma oração que é feita em nome de Jesus, porque o livro de Mateus foi escrito como alvo o público judeu, diferente do livro de João. O evangelho de João foi escrito para a igreja. Os escritos de João são os últimos. João escreveu o evangelho dele e as epístolas dele já com mais de 90 anos de idade. O apóstolo Paulo já tinha escrito todas as suas epístolas e já tinha até morrido. Aí João escreve o evangelho para o público da igreja. Por quê? Porque a igreja estava sendo invadida por heresias, e os hereges diziam, por exemplo, que Jesus era um homem comum mortal, que não ressuscitou, que Jesus apenas recebeu o Espírito do Cristo no dia do batismo, e esse Espírito do Cristo saiu dele na beira da crucificação, que pecado não existe, que pecado é só uma percepção enganosa da carne, mas que o Espírito é perfeito e está salvo. Então, tudo que João escreve é para combater essas heresias. E como eles diziam que Jesus, uns hereges diziam que Jesus nem existia, que ele era virtual, que ele era um fantasma virtual. Então João escreve: olha, aquilo que os nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, eu reclinei a minha cabeça no colo de Jesus. Ele vai mostrando a realidade. Quando você vai ao evangelho de João, não existe um discurso público de Jesus. No evangelho de Mateus, não existe um discurso privado de Jesus com os discípulos. No evangelho de João, no evangelho de Mateus, Jesus só fala com as multidões, e por isso ele fala através de parábolas. Mas no livro de João, não. No livro de João, Jesus só conversa, não tem um discurso público, ele só conversa com os discípulos. E os capítulos 14, 15 e 16 é a última conversa que Jesus tem com seus discípulos na última ceia. E aí ele ensina para os discípulos revelações que depois o apóstolo Paulo iria trazer de uma forma amplificada, sobre o Espírito Santo, sobre orar em nome de Jesus, porque aquele livro foi escrito agora para a igreja,
O Evangelho de João foi escrito especificamente para a igreja. Mateus 24, por exemplo, fala sobre a instituição de Jerusalém, não do juízo final. Tem pessoas que olham para Mateus 24 e pensam que Jesus está falando do final do mundo. Não, aquilo foi escrito para os judeus, para alertar os judeus que viria uma destruição no ano 70, e aconteceu no ano 70, a destruição de Jerusalém. Já o livro de João, nos capítulos 14, 15 e 16, Jesus revela aos discípulos os seus planos para a igreja. Os discípulos não tinham ideia do que seria a igreja. Israel não tinha ideia do que seria a igreja. A igreja era um mistério que estava velado no Antigo Testamento. E agora Jesus começa a revelar os mistérios da igreja para os discípulos numa conversa particular na última ceia. Por exemplo, a vinda do Espírito Santo. Jesus revela. Em nenhum outro dos evangelhos Jesus diz isso, mas no evangelho de João, escrito para a igreja, João revela que teve essa conversa com Jesus, Jesus dizendo: olha, é preciso que eu vá, mas quando eu vier, virá um outro Consolador, e quando ele vier, ele vai guiar vocês a toda a verdade, vocês não vão ficar sós. É no evangelho de João, que ele, nos versículos dos capítulos 14, 15 e 16, que Jesus ensina aos discípulos a orar em nome de Jesus. Vocês vão orar, até agora vocês não têm pedido nada, mas naquele dia vocês vão pedir em meu nome e vocês vão receber, para que a alegria de vocês seja completa. Então Jesus aqui começa a dar aos discípulos revelações sobre a igreja, que mais tarde seriam ampliadas pelas revelações do apóstolo Paulo, registradas nas epístolas. As ações de Jesus em Mateus são uma amostra de como será quando o reino de Deus, profetizado por Daniel, se manifestar na sua plenitude durante o milênio. O que é um milênio, pastor? Deixa eu explicar para você. A Bíblia, no livro do Apocalipse, fala que depois da segunda vinda, quando Jesus voltar na segunda vinda, são dois eventos separados: o arrebatamento da igreja e a segunda vinda. A Bíblia diz que quando Jesus voltar a segunda vez para julgar as nações, a partir dali, ele reinará nessa terra durante 1000 anos, e nós reinaremos com ele. Será um reino diferente. Um reino onde não há injustiça, onde não há corrupção, onde não há iniquidade, onde não há roubo, onde não há violência, onde não há guerra, onde não há enfermidades. Nós nesse reino reinaremos com ele. Eu, por exemplo, já orei e já tomei posse do Havaí, é meu. Não adianta você orar, porque eu já orei na frente. Escolha outro lugar. Vai para Maceió. O Havaí já é meu. Vou governar lá, em nome de Jesus. Mas será diferente, porque nós estaremos agora na terra com um corpo glorificado, um corpo que não está mais sujeito a enfermidades, a doenças, a dores, a envelhecimento. Gente, o corpo glorificado é fantástico, porque o corpo glorificado não está mais sujeito às leis da física ou às leis da biologia. O corpo glorificado não envelhece, é eternamente jovem, forever young, I wanna be forever young. Então você quer se converter, meu filho. Porque para ficar forever young, só se convertendo para no dia da ressurreição ter um corpite glorificado. E é esse corpo que você tem aí. É esse corpite aí, ó. Não é outro não, é esse aí. Só que ele não vai reaparecer, ressurgir, ressuscitar assim. Ele vai ressuscitar assim, com barriga, sem cabelo, mas imediatamente num piscar de olhos, pumba, ele vai ser transformado num corpo glorificado. Sem barriga, com cabelo. Diferente, o corpo glorificado não está sujeito às leis da física. Jesus, depois de ressuscitado com o corpo glorificado, a Bíblia diz que ele se despediu dos discípulos e foi subindo. Pela lei da gravidade ele devia ficar preso aqui, mas ele foi subindo porque o corpo glorificado não está sujeito às leis da física. Jesus com o corpo glorificado, gente, pode comer, pode se alimentar. Jesus comeu peixe e pão com os discípulos, mas não porque estava com fome. Você sabe o que é isso? Você poder comer sem medo de caloria, sem ficar contando as calorias. Posso comer o que quiser, mas isso aqui engorda. Que engorda nada, o corpo glorificado, cara. Agora é comer pelo prazer de comer. Não é mais pela necessidade ou pelo olho grande. Pode comer à vontade, sem problema, macarronada, peixada, rabada, feijoada, sem problema. Por quê? Porque não engorda o corpo, e não é para matar fome, é por prazer. Você já imaginou isso? Corpo glorificado não tem que malhar para ficar sarado. Mulheres, o corpo glorificado não precisa mais pintar cabelo, não precisa mais fazer chapinha, escova, sei lá mais o que. Maridos, aleluia, você não vai precisar mais ficar financiando manicure, cabeleireiro, e etc, e etc, e etc.
porque o corpo glorificado não está sujeito a nada disso. E mais, você vai encontrar os teus parentes que partiram em Cristo, todo mundo. Você não vai encontrar o seu avô velhinho, caquético, garotão. Fala aí, bro, chegou, hein? Tava te esperando aqui. Aleluia! Você entende que é por isso que a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja para a igreja primitiva era uma fonte de esperança e não de tormento, de sofrimento, de ai meu Deus, ai Jesus, calma, segura as pontas. Não, para eles era fonte de esperança, porque eles sabiam, nós vamos encontrar com os irmãos que partiram em Cristo, aqueles que foram martirizados, aqueles que sofreram por causa do Evangelho, que estão lá aguardando, nós vamos encontrar com eles, e lá não tem mais sofrimento, lá não tem mais tormento, lá não tem mais enfermidade. Amém, gente? O milênio é esse período de 1000 anos em que Jesus vai reinar sobre essa terra, e nós vamos reinar com Ele. Em Mateus 24 e 25, não há menção ao arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento é um mistério relacionado com a igreja. E Mateus foi escrito para o público judeu. Então, em Mateus 24 e 25, não tem citação sobre o arrebatamento, porque esse é um mistério revelado à igreja e por isso só aparece nas epístolas. 1 Tessalonicenses, que fala sobre o arrebatamento, vamos dar uma lida nesse texto para reavivar nossa memória. Eu já li esse texto aqui anteriormente, mas vamos dar uma olhada novamente. Ele diz lá assim, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram em Cristo, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem crê nisso aqui, diga amém. Amém. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. No evento do arrebatamento, o que acontece é que Jesus vem com a companhia toda dos santos que morreram anteriormente, na esperança da salvação. Mas ele não vem até a terra, porque a Bíblia fala num piscar de olhos. É diferente da segunda vinda, quando todo olho o verá. Num piscar de olhos, Jesus vem, e quando ele chega num certo estágio, lá em cima nas alturas, nenhum olho ainda viu, ninguém percebeu nada, mas de repente quando Jesus vem, ele para no meio do caminho, dá uma ordem, os mortos ressuscitam em Cristo, tem o seu corpo transformado. Se nós estivermos vivos, o nosso corpo será transformado num corpo glorificado, e todos nós de repente, uau, vamos ser levados lá para cima para encontrar com ele. Gente, nós acreditamos nisso, e só há um jeito de acreditar nisso, é pela fé. Porque se não for pela fé, isso é uma viagem de LSD. Isso é uma viagem de LSD. É pela fé. É por isso que o incrédulo ouve essas coisas e fala assim: ah, vocês estão viajando, não é possível, que história é essa? Corpo glorificado, arrebatamento, encontrar com Jesus no céu, nos ares. Não é nada disso. É exatamente isso. É exatamente isso. E nós vamos ver o apóstolo Pedro dizendo que isso não é uma história feita com base em fábulas boladas pelo homem, mas é a revelação da palavra de Deus para nós, para a igreja. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, em pessoa, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Aleluia. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ainda falando sobre esse tema, ele continua dizendo, no versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Ele não diz atormentai-vos, assustai-vos uns aos outros com essas palavras, não, consolai-vos, animem-se uns aos outros com essa palavra. Amém, gente? Para a igreja primitiva, falar sobre arrebatamento era falar sobre um assunto fantástico, excitante, sobre um assunto que trazia ânimo, que trazia alegria. Caramba, esse dia vai acontecer, nós estamos na esperança desse dia. Amém, gente? E nós precisamos reavivar esse espírito na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração. Reavivar essa chama de ânimo e entender: Jesus, ele virá buscar a sua igreja. Mas dia menos dia, mais hora menos hora, Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Amém? Aleluia. Romanos 5, 8 e 9
diz para nós o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Que maravilha, não é? Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Hoje já não somos mais pecadores. Hoje nós fomos transformados, transportados das trevas para a luz, somos santos, somos justiça de Deus, mas quando nós éramos pecadores, Jesus provou o seu amor por nós, morrendo por nós na cruz do Calvário. Agora olha só o versículo 9. Logo, muito mais, para você que não entende bem o português, much more, muito mais, agora, sendo justificados, ou tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que significa esse termo ira, ser salvo da ira? A ira de Deus é o dia do juízo, é o dia da segunda vinda, é o dia quando Jesus vem, agora não para arrebatar a igreja, mas para julgar as nações, para julgar o mundo. É um dia de ira, é um dia de vingança, é um dia terrível. A Bíblia chama esse dia do grande e terrível dia do Senhor. Mas esse grande e terrível dia é grande e terrível para o mundo, para nós não, porque nós já estaremos com o Senhor governando, reinando com Ele, amém? Nós já estaremos com Cristo, nós não vamos sofrer juízo, nós já fomos salvos do dia da ira. O dia da ira é para o mundo, para a igreja é dia de glória, amém? Aleluia. Isaías 61, no versículo 2, é a citação do trecho que Jesus pregou na sua primeira pregação na sinagoga de Nazaré. Eis que o Senhor me ungiu para libertar os cativos, para trazer vista aos cegos. E aí ele cita, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas Jesus para aí. Mas o versículo de Isaías vai além, dizendo, e o dia da vingança do nosso Deus. Que dia é esse, o dia da vingança? É o dia da manifestação da ira de Deus, é o dia do juízo. Nós estaremos aqui nesse dia? Não, nós já estaremos com o Senhor, amém? O arrebatamento acontece antes. Primeiro Jesus arrebata a igreja, segundo o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. No momento em que a igreja for arrebatada, vai acontecer um período de 7 anos de grande tribulação nesse mundo. Se você acha que hoje está ruim, não queira saber como será na grande tribulação, porque o bicho vai pegar. Se você olhar o tempo da Segunda Guerra e acha que aquilo foi ruim, saiba que no tempo da grande tribulação será 30 vezes pior. A igreja será retirada desse mundo antes dessa grande tribulação. Vem a grande tribulação durante 7 anos. No final dos 7 anos, Jesus volta com os santos no dia do juízo, o dia do grande trono branco do Senhor. E nós vamos julgar as nações junto com Jesus. A Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos. É por isso que de vez em quando eu dou um toque no meu anjo. Presta atenção, hein? Presta atenção no serviço, porque mais tarde vai acertar a conta comigo. E gente, a Bíblia diz que Deus acampa anjos ao nosso redor. O crente que não tem fé de que Deus acampa anjos ao seu redor está exposto aos ataques do diabo. Quando você não crê, você está enfraquecendo os anjos que foram designados para tomar conta de você. Os anjos estão lá doidos para lutar por você, mas você não crê, eles estão amarrados. Mas quando você crê, não, há anjos cercando a minha vida, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, há anjos tomando conta, a coisa muda. Os demônios perdem. E literalmente anjos guardam você. Você sabe que há uns anos atrás teve uma senhora, eu era ainda pastor auxiliar na igreja de Nova Vida lá em Bom Sucesso. Aí teve uma senhora que chegou para mim e disse: pastor, teve um culto aqui, eu tive uma visão maravilhosa. Eu olhei para o púlpito, estava o senhor, estava o pastor Hélio, e eu vi anjos. Eu vi o seu anjo, o anjo que toma conta da sua vida, o seu anjo da guarda. Tinha um do seu lado e um do lado do pastor Hélio. O seu era um anjo de uns 3 metros de altura, forte, brilhante, cheio de luz. O do pastor Hélio era um anjo baixinho, assim, pequenininho. O anjo anão. Mas olha, você sabe que há uns anos atrás, o pastor Hélio era pastor auxiliar numa outra igreja. E a igreja comprou um terreno, ia construir, e cavou um buraco imenso no terreno para fazer garagem subterrânea. E aí bateu uma daquelas chuvaradas das águas de março, né? E o terreno começou, as paredes do buraco começaram a fraquejar, e as casas que estavam em volta ameaçaram cair para dentro do buraco. E o povo de madrugada acordou apavorado, aquela chuvarada caindo, e as paredes cedendo, e aí começaram a telefonar para um para outro. O telefone tocou na casa do pastor principal.
chamando, pastor, tem que mandar alguém aqui. O pastor telefonou para o pastor auxiliar, que o pastor não ia lá, mandou alguém, mandou o pastor auxiliar. Telefonou para o pastor auxiliar, que era o pastor Hélio, e um outro pastor Antônio. Telefonou para os dois, foi o pastor Hélio para lá. Chegou lá, tinha uma muvuca enorme, chovendo, ele saltou do carro e o pessoal, pega, mata, apedreja. Calma, a igreja se responsabiliza, se acontecer alguma coisa nós vamos ressarcir, vamos reconstruir, vamos reformar, tudo certo, a igreja é responsável, não vamos fugir da raia e tal, ok. Aí o tempo passou, anos depois, uma senhora chega num culto, talvez um ou 2 anos depois, uma senhora chega no culto, depois do culto chega para o pastor Hélio, pastor, o senhor se lembra daquele episódio, quando eu estava construindo a igreja, e aconteceu isso assim, claro que eu lembro, como é que eu ia esquecer de um negócio desse? Pois é, eu era uma das pessoas que estava no meio daquela muvuca gritando, pega, mata, apedreja. Eu naquela época não era convertida, mas eu me converti e me tornei membro aqui da igreja. E eu sempre fiquei com uma curiosidade que eu queria saber, porque eu preciso perguntar isso para o senhor. Me responda uma coisa, pastor Hélio, vocês pastores costumam andar cercados de seguranças? Ele disse, o quê? Segurança? Como é que a gente nunca andou com segurança? Ah, anda sim. Porque naquele dia daquela chuvarada, o senhor chegou aqui com o pastor Antônio e cada um de vocês tinha 2 seguranças cada um do lado, 4 seguranças, um do lado de cada um. E o povo só não avançou para cima de vocês porque viu os seguranças, os camaradas enormes, cada armário vestido de terno, paletó, olhando para a galera. Pastor, nunca andamos com segurança. Mas Deus abriu o olho daquele povo para que eles vissem aquilo, que na verdade eram os anjos que estavam ali tomando conta dos dois, porque senão, já era. Você sabe que uma vez eu fui fazer uma mudança, e qual era o meu carro? Eu tinha um Fusca caidaço, coitado, e o Fusca só enguiçava em lugar onde não podia enguiçar. Aí eu entulhei o carro de coisa, botei lá dentro uma empregada, a minha sogra, e as duas sumiram na traseira do Fusca, com aquela montoeira de coisa em cima, tinha móvel, gaveta, roupa, tudo entulhado ali, e no banco da frente não tinha ninguém, só tinha coisa no banco da frente. E eu fui dirigindo quando eu estou subindo a Grajaú, Jacarepaguá, e em frente à boca de fumo, o desgraçado do Fusca parou. Eu saltei do carro, eu xinguei o Fusca, eu deixei, desgraçado, você só me abandona na hora que não pode. Então, no que eu estou ali, desbravejando contra o carro, uma Kombi estacionou na frente, falei, pronto, agora é o assalto, acabou tudo. O cara da Kombi saltou, perguntou, o que houve? Falei, não, esse carro deu encrenca, deu pânico. Tem problema, bota tudo dentro da Kombi que eu vou levar você aonde for. Onde é? Ah, é no endereço tal, eu vou levar você lá. Aí nós começamos a pegar as coisas, fiquei assim meio... Começamos a pegar as coisas, botar lá dentro. Foi uma surpresa para ele quando descobriu que além de mim tinha a minha sogra e a empregada dentro do carro, porque ele não conseguia ver. A gente tirou aquilo tudo, ele viu, tem mais gente aí? Botamos aquilo tudo dentro da Kombi. Aí eu sentei lá atrás, em cima do motor da Kombi, chateado. E eu ia ali, chateado. Aí ele olhou pelo retrovisor, começou a dirigir a Kombi, ele olhou pelo retrovisor e falou assim, você está chateado por quê? Deus está no controle de todas as coisas. Qual é desse cara? Pô, o cara me conhece, sabe que eu sou pastor, alguma coisa assim? Deus está no controle, pode ficar tranquilo. Isso daqui é providência de Deus para a tua vida. A Kombi e tal. Aí eu já fui assim meio cabreiro, chegamos no endereço, ele me botou na porta do lugar para onde eu ia, ajudou a tirar a mudança toda, fomos colocando as coisas. Quando eu peguei o último item que estava no carro que eu levei, eu voltei pensando assim, tem que dar uma gorjeta para esse cara, no mínimo dar um abraço e agradecer. Quando eu voltei, não tinha nem ele, nem Kombi, nem nada. Sumiu, nunca mais eu vi. Eu garanto para você, era um anjo que Deus mandou. Você acha que você está largado nesse mundo aí sozinho, a troco de nada? A Bíblia diz lá em Hebreus que muitos de nós já serviram a anjos sem saber. Você já deu lanche para o anjo sem saber. E a gente precisa entender que Deus nos guarda e nos protege, não tem anticristo nesse mundo que possa tocar na sua vida, porque Deus é com você e é por você. Amém? Aleluia! Voltando aí em 1 Tessalonicenses no capítulo 8, no versículos 8 a 10, capítulo 1, versículo 8 a 10, diz lá, porque de vós repercutiu, olha só o que Paulo diz para a igreja de Tessalônica, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando vocês se converteram, isso foi algo tão tremendo, que isso repercutiu por tudo quanto é canto. E as igrejas fora da Macedônia e da Acaia estão comentando do evento que aconteceu em Tessalônica, da conversão de vocês.
Se espalhou por tudo quanto é canto. Pois eles mesmos, os crentes das outras regiões, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Agora ele está dizendo que o comentário que o povo dizia era: cara, você viu o que aconteceu em Tessalônica? O povo de Tessalônica se converteu, aquele povo idólatra, aquele povo que não queria saber do Deus vivo, aquele povo que adorava estátuas, aquele povo que adorava falsos deuses. Eles se converteram para valer, abandonaram a idolatria, se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro. Agora presta atenção no que o apóstolo diz no versículo seguinte: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. No último versículo, no versículo 10, o apóstolo Paulo ele coloca um resumo de todas essas doutrinas: ressurreição, segunda vinda, arrebatamento, livramento da ira vindoura. E ele diz que é isso o que a igreja de Tessalônica estava crendo. Abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo. Por quê? Porque eles entenderam que Jesus virá para buscar a sua igreja, que haverá um dia de juízo e que nós, aqueles que estamos em Cristo, não estaremos incluídos nesse juízo. Então eles se converteram de maneira radical, abandonaram. Quando a pessoa entende isso, há um juízo vindo sobre a terra. Por que o incrédulo pensa no juízo e ele não dá bola? Porque ele pensa: eu já estou lascado mesmo. Mas quando ele entende, não, mas nesse dia do juízo, se eu aceitar Jesus, eu estou fora do juízo, eu serei levado com a igreja para a salvação eterna. Isso traz esperança, amém, gente? 1 Coríntios 15, 22 e 23 diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A gente pensa que isso aqui é só algo de um evento espiritual, mas aqui literalmente Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. Porque olha só o que ele diz no versículo seguinte: cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Cristo em primeiro lugar, ressuscitou. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Nós, a igreja. Amém, gente? 1 Coríntios 15, 50 a 54 diz lá: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos. Você está entendendo a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda? No arrebatamento é num piscar de olhos. Os mortos ressuscitam, os corpos são transformados e a gente vai embora. Na segunda vinda, todo olho verá. É diferente, é uma outra história. Todo olho verá e toda língua então confessará que Jesus é o Senhor. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Jesus, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz qual é o último inimigo a ser derrotado: a morte física. Vai chegar o dia em que você não vai mais ter medo da morte física, porque simplesmente ela não mais existirá. Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. E entenda isso: em Cristo você já possui a vida eterna. Você não passará pelo juízo. Por isso, meu irmão, 2 Pedro mostra para nós uma palavra de revelação tremenda. Esse versículo aqui é algo fantástico. Olha só o que o apóstolo Pedro diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Repara só que ele está falando sobre conhecer o poder de Jesus e também a sua vinda. Não por fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Pedro aqui está dizendo que no monte da transfiguração, quando Jesus pega Pedro, Tiago e João, sobe a um monte e lá ele é transfigurado. Pedro agora está dizendo que Jesus, quando fez isso, estava mostrando a eles o poder, uma prévia do corpo glorificado,
mostrando o seu poder, mas também dando uma dica a respeito da segunda vinda e do arrebatamento da igreja. Não foi isso que ele disse lá? Sobre o poder e a vinda do Senhor? Que nós testemunhamos no Monte da Transfiguração? Ouvindo uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Agora veja o seguinte, Pedro está associando, relacionando o episódio da transfiguração com o arrebatamento da igreja. Em princípio ninguém vê isso, mas quando lê Pedro, tem que fazer essa associação, porque Pedro fez. Mateus 17 é o episódio que narra a transfiguração de Jesus. E olha só, diz lá que 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. De repente, no meio daquela visão, Pedro, João e Tiago caem de joelhos, estão observando, e aparecem duas outras figuras, Elias e Moisés. Em princípio, o que Elias e Moisés representam? Moisés, a lei, e Elias, os profetas. Mas aí vem uma voz do alto, dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. O que Pedro viu? Pedro viu uma prévia de Jesus no seu corpo glorificado, mas ele também viu uma prévia da segunda vinda e do arrebatamento da igreja. Porque olha só, Moisés, ele representa a lei, Elias representa os profetas. Quando Deus diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, o que ele está dizendo? Moisés, quando ele diz lá, falava Pedro ainda: Senhor, é muito bom que a gente esteja aqui, vamos construir uma barraquinha, uma para você, uma para Elias, outra para Moisés. E de repente vem uma voz do alto que interrompe Pedro dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. O que Deus estava dizendo? Moisés representa a lei. Moisés representa a lei, Elias, os profetas. Agora não é mais para vocês darem ouvidos à lei, nem aos profetas, mas a Jesus. Hebreus capítulo 1 começa assim: tendo Deus outrora falado, de muitos modos e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. Agora não é mais tempo de você ficar prestando atenção na lei, nos profetas, mas em Jesus. Moisés representa a lei, Elias os profetas, mas também quando eu olho para esse episódio, uma vez que Pedro associou com a segunda vinda e o arrebatamento da igreja, eu começo a entender que Moisés representa aqueles que morreram na esperança da vinda de Jesus, enquanto que Elias representa aqueles que estiverem vivos na sua vinda. Porque Moisés morreu, quando ele chega ao final do seu ministério, ele contempla a terra prometida, mas ele morre na esperança da terra prometida. Mas Elias não morreu. Elias, a Bíblia diz que quando chegou ao final do seu ministério, Deus enviou uma carruagem de fogo, e quando passou, levou Elias embora. Não foi o único, porque a Bíblia fala também de um cara chamado Enoque, e Enoque também não morreu. A Bíblia diz que Enoque agradou tanto a Deus, que ele andou pela fé e agradou tanto a Deus, que Deus foi lá e pumba, tomou Enoque. Enoque representa, simboliza a igreja, que é levada antes do dilúvio. Mas entre Enoque e Noé, um descendente de Enoque, chamado Matusalém, ou Metusalém, viveu entre Enoque e Noé. O que representa Metusalém? O nome de Matusalém ou Metusalém significa: quando ele morrer, virá. Quando ele morrer, virá o quê? O juízo do dilúvio. E todo mundo, como todo mundo daquela galera falava hebraico, sabia que o nome Matusalém ou Metusalém significa: quando ele morrer, virá o juízo. Quando esse garoto ficava gripado, todo mundo já começava a orar. Agora dá uma tosse qualquer, estou passando mal, ora pelo garoto, porque quando ele morrer, virá. E é o cara que mais viveu na história, porque a igreja, Jesus, ele vem pegar a sua igreja, mas ele estende esse prazo
porque Ele quer derramar sobre nós a sua misericórdia. Matusalém simboliza a misericórdia de Deus, aguardando que todos se convertam. Mas vai chegar um dia em que Ele diz: o prazo expirou, agora é o tempo de quem está na arca, fecha a porta e vem o juízo. Se você e eu estamos na arca, não importa a tribulação que venha, o dilúvio, a tribulação, porque nós estamos no lugar de vida e segurança. Amém, gente? Aleluia! Por isso eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação que virá sobre a terra, antes do terrível e grande dia do Senhor, o dia do juízo. Por isso eu creio que a igreja não verá a face do anticristo, da besta ou do falso profeta, mas sim a face adorada de Jesus. Meu irmão, não estou nem aí se o anticristo é bonito, feio, gordo, magro, alto ou baixo. Estou nem aí, porque eu não vou ver a cara dele. Eu só vou ver esse cara de longe, lá de cima. Olha lá, é o anticristo. Ih, deixa eu mirar nele. Estou nem aí, porque eu sei, ainda, gente, presta atenção numa coisa, ainda que nós tenhamos que passar, que Jesus não nos leve antes, e nós temos que passar por uma tribulação, com a presença do anticristo e tudo, nós somos mais que vencedores, nós estamos na arca, e nós seremos sempre preservados pelo nosso Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus!